Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que tenham aproveitado, o feriado de quarta-feira para dormir, para brincar, para colocar as atividades em dia, que é o mais importante, E hoje estamos aqui continuando a nossa semana junina. Hoje não vai ter aula explicando nada junino. Nossa aula de ciências é um assunto mesmo que nós vamos trabalhar no livro, mas tem atividade no plural de arte falando sobre festa junina. Vai lá no plural, dá uma olhada na atividade, façam a atividade proposta que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? A atividade de artes ela vai falar sobre os artistas brasileiros que utilizaram a festa junina, como representação da sua arte, E eu coloquei o nome dos artistas, os quadros, tá bem legal a aula. Dá uma olhada lá no plural para vocês poderem, ter esse gostinho de saber um pouco mais sobre essas festas juninas que eles retrataram, tá bom? Mas hoje na nossa aula de ciências nós vamos continuar falando sobre os biomas brasileiros, tá? O capítulo hoje é o capítulo 7 e eu vou pedir mais uma vez que vocês peguem o livro, abram na página 162, que nós vamos marcar algumas características importantes desses 3 biomas que nós vamos falar hoje, tá? Eu vou falar bem rapidinho sobre eles, depois vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre o assunto, mas é bem moleza, tá bom, quinto ano? Hoje nós vamos falar sobre a Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal, tá? São os 3 biomas brasileiros e é bem tranquilo, vocês vão ver. Vamos lá. A gente vai começar falando sobre a Mata Atlântica, lá na página 162. Peguem um marca-texto, um lápis, pra gente ir marcando as partes importantes. A Mata Atlântica ocupava quase todo o litoral brasileiro. Gente, vamos prestar atenção nessa primeira frase. A Mata Atlântica ocupava. Isso significa que ela não ocupa mais. E aí, a nossa aula começa com uma reflexão, Por que não ocupa mais? O que nós, homens, seres humanos, fizemos que a Mata Atlântica não está mais ocupando essa parte tão importante que era ocupada antes, Fica aí a reflexão pra gente. Veja abaixo a extensão original desse bioma e observe a paisagem. E aí vai mostrar, a foto da Mata Atlântica linda, como ela era. Na página 163 vai falar: a Mata Atlântica inclui desde florestas densas e úmidas que ocorrem junto ao litoral até as matas de araucárias, encontradas em regiões de clima frio. Os manguezais também fazem parte desse bioma e encontram-se à beira-mar. Sublinhem toda essa partezinha que ela é importante, Falando sobre a vegetação que a gente encontra na Mata Atlântica. E aí essa página é bem interativa do livro e ela vai mostrando as imagens, desse tipo de vegetação que a gente encontra na Mata Atlântica, tá bom? Aí, embaixo, no outro parágrafo, está falando sobre como é essa vegetação, a característica dessa vegetação. Vamos sublinhar aí também. A vegetação é fechada, constituída de árvores, plantas rasteiras e algumas plantas trepadeiras. Aquelas plantas trepadeiras são plantas que ficam em cima, das árvores e tudo. As bromélias, orquídeas e demais plantas que vivem sobre outras espécies são chamadas de epífitas. Sublinha isso também, que é super importante. Então nós conseguimos ver, nessa apresentação desse bioma da Mata Atlântica, que ele é um bioma que ocupava uma parte considerável, do território e infelizmente hoje em dia não ocupa mais. Por quê, quinto ano? Por conta dos desmatamentos, Esse bioma é um bioma rico em vegetação e em animais. A gente vai ter 2 páginas falando sobre os animais da Mata Atlântica. Depois eu quero que vocês deem uma lida sobre esses animais, que são animais... Tem animais ameaçados de extinção. Mais uma vez a gente fala, do homem, do ser humano, que não tem o cuidado, de cuidar desses animais e acaba pegando eles para vender, fazer tráfico, usar
a sua pele, enfim, tudo que a gente já vem falando desde o começo desse segundo bimestre. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Pampa, lá na página 168 e 169, tá? Nós vamos falar hoje sobre 3 biomas, falamos sobre a Mata Atlântica e agora vamos falar sobre o Pampa. Vamos começar a ler aí, vocês vão sublinhar algumas coisas importantes. O Pampa é coberto por campos e se localiza no sul do Brasil, lá no sul, lá embaixo, no Brasil. Principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O nome desse bioma vem de uma palavra de origem indígena, que significa região plana. Então, Pampa são campos planos que existem no Rio Grande do Sul, tá? E aí na página 169 vai falar um pouquinho mais sobre o Pampa. Vou ler o segundo parágrafo e vocês vão sublinhando aí junto comigo, tá? O solo do Pampa é fértil, destacando-se as regiões do solo com tipo de terra roxa, que são utilizadas para atividades agrícolas, como plantações de uva, arroz irrigado, milho e soja. Então, nos Pampas a gente consegue, né, ter maior concentração desses alimentos, né, dessas plantações. A formação de campos para a pastagem do gado é muito comum nesse bioma, que apresenta relevo plano. Então a gente não vai ver nos Pampas morros, né? A gente vai ver um terreno sempre plano, o que facilita na criação de pastagem para animais. Então a gente vê bastante também criação de animais nos Pampas, tá? Vamos ver como é que é agora a temperatura, né? Se ela muda ou não. Terceiro parágrafo, vamos sublinhar aí também. Na região do Pampa, as mudanças que ocorrem durante as estações são bem visíveis. Vocês já ouviram falar que o único lugar que tem geada, que neva aqui no Brasil é no sul, que é a região fria? Então, lá onde ficam os Pampas, que é no sul, eles pegam esse período de neve, né, que às vezes realmente cai neve mesmo, e o verão lá é bem quente, é marcado por ser bem quente. Então a vegetação, ela se adapta ao frio do inverno, frio de verdade do inverno, e ao calor de verdade do verão. É uma vegetação bem forte, né, vamos dizer assim. Agora vamos passar um pouquinho, depois vocês vão ler também sobre as ameaças no Pampa, sobre os animais no Pampa. E agora nós vamos falar sobre o Pantanal, página 172. Sublinhem aí já o primeiro parágrafo, que ele é importante. O Pantanal é um bioma exclusivamente brasileiro, localizado na região centro-sul. O clima dessa região é marcado por 2 períodos, um período de seca e um período chuvoso. Então o Pantanal ele tem 2 períodos, períodos de seca, período chuvoso. Tá? Isso é importante porque é uma característica do Pantanal. Durante a cheia dos rios, a maior parte da região é caracterizada pelos relevos planos. Ficam alagadas e formam os pântanos, né? Que a gente vê em filmes. Quando chove muito, né, nas cheias, o nível de água sobe e formam os pântanos, aonde os animais conseguem, né, ficar, porque os animais são adaptados para ficarem naquele ambiente, e a visão, né, muda totalmente. Você imagina, você vê um lugar na cheia, na época de cheias com um pântano, e na época de seca você vê a terra totalmente seca e sem frutos e sem nada, né? Como a visão daquele ambiente muda de uma época para outra. Página 173. Lá no último parágrafo, algumas espécies de árvores comuns no Pantanal são o cambará, árvore também presente na Amazônia, e o carandá, uma palmeira com folhas em forma de leque. E aí tem o desenho, né? O desenho não, a imagem dessas duas árvores que são lindas, né? Essas vegetações, essas árvores tão lindas que são características do Pantanal. Depois dessa página também tem algumas ameaças ao Pantanal e animais que a gente vai poder ver que são animais próprios daquele bioma.
E vocês vão fazer algumas atividades sobre esses 3 biomas que nós estudamos hoje. Eu fiz com vocês de sublinhar as partes mais importantes, como eu falei, para auxiliar na hora da gente poder estudar, né? Para a prova, para o teste, para alguma atividade que eu passo no plural, para a gente poder ter essa facilidade de poder estudar. Mas é isso, né? A gente vai estudar as características, como já estudamos dos 3 do capítulo 6 e agora nós estamos estudando mais 3 agora no capítulo 7. O que é importante, quinto ano, é a gente entender que esses biomas, eles estão presentes no Brasil. Olha como o Brasil ele é diversificado, né? E a gente entender e saber as suas características é importante para a gente saber, né, qual vegetação pertence àquele bioma, os animais que são característicos daquele lugar. Enfim, para a gente conhecer mais o nosso Brasil. Tá bom, quinto ano? A atividade para vocês fazerem, as páginas do livro, também vão estar no plural disponíveis para vocês. Espero que vocês façam a atividade de arte também. E sexta-feira, amanhã, a nossa live junina. Eu espero todos vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã na nossa live.